Fala, meus queridos, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar então hoje sobre um assunto que está diretamente ligado à filosofia, que é o olhar para dentro, é você olhar para si mesmo e se identificar aí dentro da sua própria subjetividade. O que significa dizer isso? Nenhum indivíduo está isolado no mundo, ao mesmo tempo que nenhum indivíduo é igual ao outro. Né? Você pode achar que você está isolado, que você é diferente dos outros ou não é diferente, é igual a todo mundo, mas a gente tem que ter uma percepção, uma leitura de nós mesmos. E o foco desse vídeo é esse. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre Sócrates e aquela famosa frase dele: conhece-te a ti mesmo. Né? O que significa essa frase? Né? O que o Sócrates quis dizer aí com isso? Olhar, então, é uma forma de perceber a nossa realidade, ou seja, é uma forma de nós investigarmos a nossa realidade. Essa investigação, então, ela envolve o quê? Ela envolve todos os nossos sentidos. Né? E quando a gente passa a perceber a nossa realidade, nós começamos a percebê-la com os nossos sentidos, percebendo sons, cores, odores, formas. Tudo isso é percebido através da nossa percepção da própria realidade. Tá? Então nós podemos olhar aí para as coisas, né, que nos rodeiam e perceber do que elas são feitas, né? Quais são digamos assim, as formas que elas apresentam, qual é a textura, qual é a cor, de que material é feita. Então a gente começa a perceber a realidade, porque você pensa assim: eu tenho lá uma cadeira na minha casa, né? Mas essa cadeira, né, ela já existiu antes de alguém chegar e dizer que ela é uma cadeira? Né? Será que na hora que você parou para percebê-la como cadeira, e se alguém chamasse ela, por exemplo, sei lá, uma cadeira de cama, você ia chamar ela de cama? Né? Talvez. Então, quando a gente começa a perceber a nossa realidade, essa percepção que nós temos, a gente tem que percebê-la com um olhar aí bastante subjetivo. Tá? A gente tem que olhar adiante, descobrir coisas novas. E a ideia do conhece-te a ti mesmo é justamente essa: você perceber a realidade a partir de uma perspectiva totalmente nova. Né? É possível que nós possamos investigar o nosso próprio interior, ou seja, aquilo que há dentro de nós, descobrindo aí um universo totalmente particular e muito especial, porque nós somos únicos dentro da nossa própria subjetividade. Né? Nós somos dinâmicos, nós, digamos assim, nós mudamos o tempo todo, nós estamos em constante transformação. Ok? Então você imagina que nós podemos encontrar aí, a partir da nossa própria análise, um mundo totalmente diferente. Né? Então você imagina que nós podemos encontrar, dentro de nós mesmos, um mundo totalmente diferente daquilo que nós muitas vezes imaginamos. Né? Que perguntas nós podemos fazer para ter essa percepção? Tá? Muitas vezes você já deve ter se feito essas perguntas. Tente fazê-las para você mesmo e aí tente respondê-las, né? Como é o meu jeito de ser ou o meu jeito de pensar? Imagine que se você tivesse nascido em uma outra família, será que você seria você mesmo da mesma forma que você é hoje? Com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos? Né? O que eu sinto? Né? Será que as reações que eu tenho, por exemplo, a um momento de tristeza, de horror, de percepção de algo engraçado, como eu reajo diante desse tipo de informação que me é passado? Né? Quais são as minhas qualidades? Se eu pedir para você, escreva 10 qualidades e 10 defeitos, qual que vai ser mais fácil de você colocar? Os defeitos ou as qualidades? Imagine aí. Obviamente que muitos vão pensar assim: é mais fácil eu colocar os meus defeitos. Porque as minhas qualidades, muitas vezes, não sou eu que percebo elas. Né? Essa percepção da qualidade, ela vem muitas vezes do outro, ou seja, a outra pessoa que faz na minha leitura daquilo que eu tenho enquanto qualidades. Uma outra pergunta que a gente pode se fazer também é uma pergunta bastante simples. Né? O que muda e o que permanece em mim? Conforme eu vou me desenvolvendo, conforme eu vou crescendo, né, o que muda? Né? Será que eu sou o mesmo de 10 minutos atrás? Será que eu sou o mesmo de 5 anos atrás?
né? O que mudou em mim? Será que eu consigo descrever o que mudou em mim, além das minhas características físicas? Né? Mas dentro da minha subjetividade, do meu pensamento, da minha personalidade, o que se alterou? Você consegue responder isso? Né? Pare e pense um pouquinho sobre isso. É provável que nesse exato momento que eu estou fazendo essa pergunta para você, você não tenha essa resposta, né? Porque você acabou de imaginar essa pergunta, né? Eu fiz a pergunta para você, você mentalizou. Será que se eu pedir aquela perguntinha ali, 10 qualidades, 10 defeitos, você vai conseguir responder isso rápido? Obviamente que não, você vai ter que parar, pensar, né? Então é algo bastante subjetivo, né, quando a gente fala nesse sentido, tá? O importante é que a gente tem que se abrir, né, ou abrir-se para nós mesmos e ter essa percepção daquilo que nos constrói, do que nós somos feitos, do que o nosso pensamento é constituído, o que construiu o nosso caráter, por que nós agimos de certas formas, né? Ou seja, nós temos um caminho muito longo para investigar a nós mesmos. E aí, quando a gente fala lá da filosofia, a gente vai falar daquela frase que eu citei lá no começo: conhece-te a ti mesmo, né? Lá na Grécia Antiga, nós tínhamos um grande templo chamado Templo de Delfos, tá? E milhares de pessoas costumavam ir aí nesse local, se reunir, especialmente aí nos festivais em homenagem ao deus Apolo, né? Essas homenagens eram marcadas por comemorações que envolviam música, envolviam teatro, tá? Na entrada do templo tinha lá uma frase bastante interessante, e é o foco desse vídeo, que é a famosa frase: conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela foi muito difundida aí por um filósofo. Esse filósofo se chamava Sócrates, e ele considerava que só seria possível obter o verdadeiro conhecimento primeiramente se nós conhecêssemos a nós mesmos. Tá? O Sócrates ele tinha um jeito especial aí de ensinar, ou seja, ele trabalhava com a questão da compreensão, ou seja, do ensino a partir da construção de questionamentos em cima daquilo que você já tem enquanto conhecimento. Sócrates, então, ele tinha um jeito especial de ensinar. Ele costumava caminhar ali pela Ágora, que era o centro da cidade, né? E ele dialogava com os cidadãos em busca da verdade. Ou seja, o Sócrates, nesses diálogos, ele levava os seus interlocutores a descobrir aí os próprios erros de raciocínio e corrigi-los, né, para que eles se aproximassem cada vez mais da realidade. Então, o Sócrates, em cima de questionamentos dos conhecimentos já pré-estabelecidos, ele gerava novos questionamentos, novas ideias, para fazer com que o indivíduo pudesse chegar de uma maneira mais fácil à própria realidade, ou seja, o reconhecimento daquilo que é verdade, né? O Sócrates, ele não tem registros, né? Ou seja, ele não escreveu nenhum livro. Se você vê por aí que alguém disser para você que o Sócrates escreveu algo, isso é mentira. A maioria dos registros do Sócrates, né, são feitos, ou melhor, foram feitos por um dos seus discípulos chamado Platão, tá? Em diversos livros, né, o Platão ele registrou então as ideias as principais ideias, os principais pensamentos aí do Sócrates, e dentre elas, obviamente, essa famosa frase, né, do conhece-te a ti mesmo. Em um desses diálogos aí, chamado Alcibíades, né, o Platão atribuiu a Sócrates a afirmação seguinte, de que para nós conhecermos, ou melhor, para nos conhecermos e nos distinguirmos e percebermos aí as nossas qualidades causais, que mudam obviamente com o tempo todo, assim como as nossas qualidades permanentes, deveríamos indagar o que muda e o que permanece em nós, né? De que maneira nós mudamos, de que maneira nós nos estruturamos enquanto indivíduos, né? O que constrói a nossa personalidade, do que nós somos feitos, digamos assim, tá? Então, de acordo com o pensamento do Sócrates, né, aqueles atributos que estão aí em constante transformação, eles não podem ser considerados a nossa essência, ou seja, o nosso ser em si mesmo. Ou seja, se eu sou um indivíduo que está mudando constantemente, esses atributos que se alteram, que se mudam, eles não podem ser percebidos, né, como a nossa própria essência, já que a nossa essência seria algo imutável, digamos assim. Alguns exemplos ligados
a nossa aparência, por exemplo, roupas, corte de cabelo, ou até mesmo nosso corpo que se modifica ao longo do tempo, não necessariamente seriam a nossa essência. Por outro lado, aquilo que permanece em nós, ou seja, digamos assim, que permanece apesar da ação do tempo, isso sim é a nossa essência. E o que seria, né? O que seria, o que permanece, o que fica, digamos assim, dentro deste contexto? Né? Sócrates chama, digamos assim, de alma, né? O que fica apesar do passar do tempo, o Sócrates vai chamar aí de alma, que é composta basicamente da capacidade de nós pensarmos e de virtudes como a justiça e também a temperança, tá? De que forma que a gente pode perceber isso? Ele recomendava que as pessoas adotassem os cuidados de si, né? Ou seja, elas deveriam esforçar-se para melhorar a sua alma, ou seja, para superar aí os seus pontos fracos por meio dos exercícios aí da virtude, né? Então Sócrates ele vem com essa ideia para nós do famoso conhece-te a ti mesmo, né? Como é que você vai construir uma personalidade, como que você constrói o teu eu, né? Como você vai se perceber no espaço, esta percepção ela tem que ser reconhecida como algo mutável, e aquilo que não é mutável, isso sim vai constituir a sua essência. Então, para nós finalizarmos esse vídeo, eu deixo a seguinte pergunta, né, que foi feita inclusive aí pelo Sócrates, né? O que muda, né? E faça essa pergunta para você mesmo, né? O que muda e o que permanece em nós, né, apesar da própria ação do tempo? Será que você é o mesmo de 10 minutos atrás, de 10 anos atrás? Né? Será que você é o mesmo de 2 minutos atrás, né? Será que nós estamos em constante transformação? Essa é uma pergunta bastante filosófica e que é importante que a gente faça sempre para nós essa pergunta, para a gente ter aquele conhecimento de nós mesmos, nos reconhecer enquanto indivíduos que estão em constante transformação, em constante mudança, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!